Bom, o Inter perdeu para o Fortaleza em casa e o time ainda não conhece vitórias sob a batuta do Eduardo Cudê no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. O plano A segue sendo a Libertadores. E é claro que o Inter jogou com os pés no Beira-Rio e a cabeça na Bolívia. E isso impacta diretamente na performance de jogo. Ainda também é importante destacar que foi um time misto escalado, em que os titulares, alguns começaram, outros terminaram, outros nem foram ao campo de jogo, como o caso do Ener Valencia, por exemplo, como o caso do Johnny. O mercado estava suspenso, né? Daí teve trocas como Bruno Henrique e Alan Patrick, Arangues, Maurício, né? Não se encontraram no campo de jogo porque ficaram operando nesse movimento. A boa notícia do Inter foi o Nico Hernandes, que fez uma bela partida. O Inter acabou estreando também o Hugo Mário. Bom, mas mais de 73% de posse de bola contra menos de 25% de posse de bola da equipe do Fortaleza denota uma posse de bola improdutiva, né? Aquela que não adianta nada, uma ineficácia do Inter que padeceu no comando ofensivo, em que o Pedro Henrique esteve atabalhado, em que o Luiz Adriano esteve árido, em que o Wanderson pouco somou e segue pecando muito no acabamento, em especial nas conclusões a gol. Também não pode se sonegar uma informação: o Inter teve duas possibilidades de pênalti, checados pelo VAR, mas não confirmados pela arbitragem. São pênaltis discutíveis, eles não são uma unanimidade, não era aquele pênalti gritante. Há sim uma possibilidade do árbitro ter uma interpretação diferente, e com isso ele acaba sendo, de certa maneira, até liberado da responsabilidade, mas o Inter pode reclamar essa arbitragem ruim, sim. Mas o fato é que o Inter tomou um gol do Thiago Galhardo, um pênalti cometido pelo pelo Carlos De Pena. O De Pena que erra o pênalti contra o América, elimina o Inter, erra o pênalti contra o River Plate, coloca o Inter a um risco de ser eliminado da Libertadores, e comete um pênalti que coloca o Inter a um flerte com o rebaixamento. A gente não pode também não falar sobre isso, não é? O Inter não é hoje uma equipe que está brigando contra o rebaixamento, mas está muito perto de se tornar do pelotão do rodapé da tabela. E isso não pode ser apagado por uma boa campanha na Libertadores. De nada adianta avançar na Libertadores, eventualmente até conquistá-la, se for rebaixado no Campeonato Brasileiro, que tem material humano, que tem técnico, que tem tempo para fazer uma virada de página. Isso tem, mas precisa ser para ontem. O problema é que o Inter já encara o Flamengo na próxima rodada, entre safra de Libertadores. O jogo é entre os jogos de ida e volta contra o Bolívar. Jogo complicado, já não vai ter o Rocher, que está suspenso, né? Vai jogar o Kehler, o John estava em negociação com o futebol espanhol, está fora. Agora o negócio é o seguinte: o Eduardo Cudê vai ter que render, vai ter que fazer o Inter jogar no Campeonato Brasileiro. E isso é para ontem, é imediato, é urgente. As peças precisarão funcionar. De novo, o foco estava na terça. Nada está perdido. Não é terra arrasada. Mas o Inter tem que acender um sinal de alerta. E o Cudê não pode teimar em algumas coisas. Se o Luca vinha bem, salvou o Inter na Libertadores na fase de grupos 2 vezes, fez um golaço num Grenal Sub-20, por que o Luca não é opção para jogar? Tem que apostar no Luca. O Luca precisa de espaço. Para mim foi o grande pecado do Cudê. Assim como insistir no Carlos De Pena, que não vai nada bem. Bom, para fechar, terça-feira é complexo. O jogo é na altitude. É o melhor jogador do Bolívar. O Inter vai com força total. Precisa do resultado. No mínimo um empate. É possível, é viável. Se vier com empate lá, o Inter encaminha em muito a sua vaga à semifinal da Libertadores. Essa resposta precisa ser dada. Porque o empate, ou no melhor cenário, a vitória na terça-feira, faz um apagamento do mau jogo do Inter e da derrota neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E dá um pouco mais de energia, de esperança e de vitamina para encarar o Flamengo. Isso e muito mais. Segunda-feira a gente vai, é claro, né, trazer para a roda quente de debates do Corinthians, 7 horas da noite aqui no canal, e 10h15 a reprise no Nosso Futebol, na Sky, na Claro TV e na DirectGo. Aquele abraço!